Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus é que nós estamos vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, para ler, ouvir, guardar a sua palavra, a fim de praticá-la e viver o melhor nessa terra. A nossa leitura de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulos 1, 2 e 3. Eclesiastes, capítulo 1. Eis as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta, para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas, e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso, mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer: vê, de fato, isto é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Não há recordações do que aconteceu no passado, e mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo não será lembrado por todos que vierem depois disso. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para deles se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando. Ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo, me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Eclesiastes capítulo 2. Eu disse a mim mesmo: pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Só me fez concluir que do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Então decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância,
procurando, entretanto, manter mente e coração sob a liderança da sabedoria. Eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Depois, concentrei-me no trabalho de edificar obras magníficas. Construí palácios para mim mesmo e plantei imensos vinhedos. Projetei e mandei construir belos jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias. Escolhi os melhores cantores e cantoras e servi-me de um imenso harém. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim, sempre me mantendo junto ao meu saber. De tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho. Essa, pois, foi a recompensa que obtive de todo o trabalho que realizei dedicadamente. Contudo, no momento em que passei a examinar tudo que minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo que se faz debaixo do sol. Contudo, comecei a refletir sobre a relação que há entre a sabedoria e a loucura. Ora, o que pode realizar o sucessor de um rei a não ser repetir o que já foi feito? Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais benéfica que as trevas. Entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além, mas o tolo tateia pelas trevas. Entretanto, notei que ambos têm a mesma sorte. Diante disso, pensei mais profundamente. Ora, se o que acontece ao insensato acabará ocorrendo comigo, que proveito tive eu em alcançar a sabedoria? Então retruquei a mim mesmo. Vê, isso, semelhante a tudo mais, é pura vaidade, não faz sentido. Assim, nem o sábio nem o insensato serão lembrados para sempre pelas gerações futuras. Ambos serão simplesmente esquecidos no tempo. Mas como pode o sábio morrer da mesma maneira que o insensato? Detesto a vida, pois vejo que a obra que se realiza debaixo do sol é árdua e desagradável. Tudo é um vazio só, correr atrás do vento. Detesto todo o trabalho com que me afadigo diariamente, pois se tenho que deixar tudo ao meu sucessor, quem sabe se ele será um homem sábio ou nécio. Todavia, ele será o verdadeiro dono de todo o trabalho que realizei com extremo esforço e sabedoria debaixo do sol. E isso também não faz o menor sentido, é vazio. Desprezei a vida e entreguei meu coração ao desespero, tudo por causa do trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, para concluir que foi nulo.
Ora, tudo é um absurdo. Há quem trabalhe com sabedoria, conhecimento e sucesso e deixe sua porção como herança a outro que não trabalhou. Isso também é vaidade e grande injustiça. Sendo assim, o que resta ao homem de todo o trabalho e a ansiedade com que o seu coração se afadigou debaixo do sol? Durante todos os seus anos de vida, o trabalho humano é pura dor e tristeza. Mesmo durante a noite, a sua mente não repousa tranquila. Isso, de igual modo, é nulidade e vazio. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus, pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Também isto é vão e frustrante. Eclesiastes capítulo 3. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Assim, tudo que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Observei que debaixo do sol, no lugar da justiça, prevalece a malignidade, no lugar da honestidade, domina a impiedade. Então passei a refletir: ao justo e ao perverso, Deus o julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e um lugar para cada ação. Quanto à humanidade, penso assim: Deus prova os homens para que percebam que são tão mortais quanto os animais, porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro, e ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato,
o ser humano não tem vantagem alguma sobre os animais, e assim tudo não passa de uma grande ilusão. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim, tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Quem pode afirmar que o alento, o espírito humano, sobe às alturas e que o fôlego do animal desce à terra? Considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos seus resultados. Afinal, essa é sua recompensa, porquanto quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer depois da nossa morte? A nossa leitura de amanhã será no livro de Eclesiastes, capítulos 4, 5 e 6. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor continue te abençoando. Um abraço.